Olá para você de toda a Baixada Santista. Começa agora mais o Embaixada Brasil, seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e outros programas também em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É possível também acompanhar pelos sites das duas TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. O nosso convidado de hoje é o vereador Rodrigo Ramos Soares, mais conhecido como Rodrigo Alemão. Rodrigo está no seu segundo mandato na Câmara Municipal de Cubatão. Exerceu a presidência no primeiro mandato, no primeiro biênio, é advogado por formação. O pai também foi vereador por 3 mandatos. Rodrigo é morador da Vila Nova. Rodrigo também é pai de 2 filhos homens. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom, agradecer a todo o programa, a Baixada Santista toda que está nos acompanhando, ao Valentim, ao Aderbal, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para discutir, conversar a todas as questões que envolvem Baixada Santista, em especial nossa cidade de Cubatão. Muito obrigado. Como o Rodrigo já adiantou nos comentários, sempre ele, sociólogo do jornal Folha de Cubatão, Aderbal Gama. Bem-vindo, Aderbal. Sejam bem-vindos todos os nossos telespectadores. É uma satisfação enorme estar aqui hoje entrevistando o Rodrigo Alemão, filho do saudoso José Roberto Azulino Soares, o Alemão, que foi vereador em Cubatão por 3 mandatos, sendo um deles presidente da Câmara. E ele está acompanhado da Jéssica Blas, que é a sua assessora competente. Ok, como vocês podem ver, a Embaixada Brasil de hoje promete. Voltamos daqui a pouco. E voltamos para dar início ao programa que tem como entrevistado o vereador cubatense Rodrigo Ramos Soares, o Rodrigo Alemão do PSDB. Bem, Rodrigo, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Polo e eu gostaria de saber, acho que a pergunta que todo mundo pretende ou faz para o Rodrigo Alemão, quando encontra na rua, nos arredores da Câmara Municipal, devido à sua expressiva votação, Rodrigo. O Rodrigo Alemão hoje já pleiteia voos mais altos. Boa noite. Bom, boa noite, mais uma vez agradecimento a toda a equipe, em nome do Valentim, do Aderbal que está aqui na bancada. É tudo fruto de um trabalho, de uma conquista, de uma construção. Estamos reeleitos para o segundo mandato e realmente o foco principal neste momento é fazer um bom mandato, é você trazer a representatividade no qual eu fui escolhida para projetos importantes para a cidade. E sem dúvida nenhuma, é normal na carreira política, como qualquer segmento que se segue, sempre se buscar novos ares, subir degraus, e não é diferente na carreira política também, né? Hoje eu me sinto muito tranquilo, preparado para assumir novos desafios à frente, sem dúvida nenhuma, mas nós temos ainda um mandato praticamente à frente e colocarei sem dúvida nenhuma o meu nome à disposição para uma disputa a uma cadeira do Executivo, né? Mas é uma convergência, uma construção, um projeto ainda futuro, no qual nós temos um mandato a ser trabalhado, a apresentar e prestar contas de tudo que nos foi confiado nas urnas à sociedade cubatense. É um caminho a ser seguido, sem dúvida nenhuma. Meu nome está à disposição. Me sinto absolutamente à vontade e preparado para assumir novos desafios. Bem, já que você mesmo coloca seu nome à disposição do partido, né? Mesmo partido do prefeito Ademar Oliveira, muitos políticos, quando galgam ou almejam uma pré-candidatura a prefeito, podemos dizer assim, fazem um termômetro 2 anos antes com as eleições ou para deputado federal ou para deputado estadual. Você tem alguma pretensão de sentir esse termômetro? Rodrigo pode lançar o nome dele como candidato do partido daqui a um ano e meio, mais ou menos? Não, Valentim. Neste momento não tenho pretensão de sair candidato a deputado, estadual, federal, até porque eu tenho entendimento que eu fui eleito para estar como vereador por 4 anos, um mandato. Então seria injusto de minha parte eu deixar de lado todos esses eleitores no qual me elegeram e hoje eu represento toda a Cubatão, toda a nossa cidade, todos os munícipes, independente de terem votado em mim ou não, e pleitear outro cargo. É um cargo no qual se torna vinculado também à cidade de Cubatão, mas acaba se afastando um pouco da cidade pensando no Estado como um todo, seja a nível deputado estadual ou deputado federal. Então para este momento não, é o exercício do mandato no qual fui eleito e em 2024 sim, pleitear um outro projeto. Mas, para este momento, é uma análise das candidaturas no qual já estão sendo colocadas à disposição e estar junto num projeto para resgatar a cidade e também trazer melhor projeção a nível estadual. Então, procurarei estar ao lado de candidatos que pensam dessa forma, mas eu me colocar para disputar a eleição não tenho pretensão. Aderbal? Rodrigo, há rumores de que você esteja flertando com o PSB, é verdade, não?
Não tem nenhum tipo de conversa para mudança de partido, etc. Ao contrário, eu estou muito tranquilo no exercício do mandato no qual fui eleito no PSDB, tenho plena liberdade para tomar as decisões, não tem qualquer tipo de pedido de influência para determinado sentido em votações. Então hoje existem conversas, sem dúvida nenhuma, para se montar uma aliança, mas nenhum tipo de pretensão ou convite formal para se mudar de partido. São especulações que ocorrem e é normal se ocorrer quando existe, no caso de uma sucessão, e é natural e legítimo ter mais pessoas pleiteando também. Então, igual eu falei, está o meu nome à disposição, é uma construção, é uma convergência, é uma união no qual eu buscarei por todos os momentos, internamente no partido com o qual estou filiado hoje e também com outros partidos para caminharmos juntos e construir e apresentar um projeto de reconstrução da cidade. Mas essas especulações, Rodrigo, como você mesmo acaba falando, o Aderbal citou do possível interesse político do PSB na sua candidatura. Os dois vereadores mais bem votados das últimas eleições foram você e o vereador César Nascimento, ele primeiramente com exatos 2.000 votos, você com uma diferença muito curta, 1.915 votos. Né? Essa votação tão expressiva, eu acho que leva a qualquer político ter pretensões e abrir o leque para estar ligado nessas mesmas conversas que você teve. Você disse que ainda não recebeu o convite formal, mas acredito que as especulações elas já existem, como você mesmo falou. E elas existem por quê, Rodrigo? É devido à sua expressiva votação ou você acha que você se enquadra no perfil desses partidos ou dessas pessoas que lhe estão procurando em nome dos partidos? Eu acho que é natural, existe o convite, existe conversas, a política é através dessa forma de dialogar, é assim que eu penso, né? Mas igual eu falei, eu estou muito tranquilo onde eu estou. Eu buscarei a convergência com todos os partidos, e dentro do meu partido uma união também, e a votação reflete, sim, as pretensões da própria população para a cidade. Mas eu não tenho hoje nenhum tipo de conversa avançada ou algo que possa estar já projetando a mudança de partido. Não. Tem conversas de projeto de cidade, não partido. Até porque, ao meu ver, ainda está bem longe a questão da eleição. Está longe ainda. 2024, nós temos uma eleição ano que vem. Hoje, a minha preocupação, e as conversas são nesse sentido, é de continuar trabalhando pela cidade. Eu exercer o mandato no qual fui eleito. Estamos começando praticamente, né? É natural quando você se sai de uma eleição vitorioso, quando você, sabendo que tivemos uma eleição absolutamente atípica, porque estava no meio da pandemia, as regras eleitorais foram diferentes, e quando você sai com uma votação expressiva, as pessoas começam a te olhar como um futuro gestor da cidade, né, o chefe do executivo. E também é fruto do seu modo de trabalhar, do exercício da presidência da Câmara que eu tive nos 2 primeiros anos no mandato anterior. Então, as coisas estão acontecendo naturalmente. É dessa forma que eu seguirei, trabalhando, prestando contas do meu mandato, seguindo sempre de cabeça erguida, com bons projetos para a cidade e que lá na frente se tenha uma conversa política para a questão da sucessão da atual gestão. Bem, e com essa fala do Rodrigo, encerramos agora o primeiro bloco, mas não sai daí, daqui a pouquinho tem mais Rodrigo Alemão, só aqui na Embaixada Brasil. Voltamos daqui a pouco. Restaurante Casa da Sogra, agora você tem uma boa opção gastronômica em Cubatão. Restaurante Casa da Sogra, Rua Embaixador Pedro de Toledo, número 400, no centro de Cubatão. Pedidos também pelo WhatsApp, 3512-0609, Restaurante Casa da Sogra. A Embaixada retorna para dar início ao seu segundo bloco. Como já dissemos, o convidado de hoje é o vereador Rodrigo Ramos Soares, o Rodrigo Alemão, eleito pelo PSDB de Cubatão com exatos 1.915 votos. Rodrigo, outra pergunta que eu acho que muitas pessoas gostariam de saber a seu respeito, né? Você seguiu o legado do seu pai, vereador José Azolino Soares, o Alemão. Essa questão política familiar, Rodrigo, o que você pode agregar dos mandatos que seu pai teve para hoje? Você acha que você está fazendo um legado ou são perfis diferentes? Bom, primeiro é uma grande satisfação, um grande orgulho, né? Ser filho do Alemão, né? Que realmente foi uma pessoa que deixou um legado na cidade. Ele foi vereador por 3 mandatos aqui na nossa cidade, disputou 6 eleições, foi eleito por 3 mandatos e perdeu 3 eleições, sempre com uma votação bem expressiva. E eu aprendi dentro de casa, né, tive um berço político em que a política é um grande instrumento para fazer o bem.
E nesse sentido, eu comecei a acompanhar no mandato do meu pai com cerca de 17 anos de idade, fui assessor dele direto durante o período no qual, naquele momento, se permitia, quando se teve todo aquele entendimento de que quem tem grau de parentesco não pode ficar no gabinete, né, ser assessor, eu me desliguei exatamente no momento que teve aquela decisão, e foi um momento também que eu estava já conseguindo minha formação em Direito, mas eu acompanhei ele durante os 12 anos no qual fui vereador. E eu era aquela pessoa que ficava nos bastidores, fazendo toda a parte técnica dos trabalhos do vereador. Então eu fiz um estágio de 12 anos do que é ser vereador, do que é ser legislador, do que é ser um fiscalizador e um representante da população com a boa política em prática. E nisso eu fui aprendendo, fui ali cometendo erros e acertos, fazendo todo esse estágio, e em dado momento, na 4ª reeleição do meu pai, ele conseguiu uma votação muito expressiva na época, mas a coligação partidária fez um vereador, ele ficou em segundo e acabou não sendo reeleito. E ali eu estava tocando a minha vida, seguindo, né? A gente naquele momento teve um entendimento que nossa missão no Legislativo estava se encerrando, mas comecei a ter aquele fervor no sangue de que a cidade não estava indo conforme se deve e que eu aprendi de fato na prática como se faz a boa política e poderia oferecer um trabalho à sociedade cubatense. Aí se organizamos, fizemos uma campanha de praticamente 1 ano somente, com o grupo que sempre seguiu o meu pai, com o nome que eu carrego hoje, né? Você achou que ele quis passar o bastão? Porque na última eleição, dele, o Alemão não conseguiu ser reeleito, faltou muito pouco. Acho que eu não me recordo o número de votos, mas foi coisa mínima, porque o seu pai não conseguiu a 4ª reeleição seguida. Ali você acha que ele parou, pensou e falou, acho que está na hora da renovação. Você pensa por aí? É uma interessante pergunta, espetacular, porque quando eu propus ser candidato, foi uma decisão pessoal inicialmente, eu tive resistência dentro de casa, no meu núcleo familiar, né? Porque é árduo o trabalho de ser político, você expor a vida, de às vezes ser cobrado de situações que você não consegue resolver porque não está dentro da sua atribuição, mas a partir de quando eu tomei a decisão, mostrei que eu poderia contribuir para a sociedade, o meu pai fez por mim o que, acho que mais do que eu fiz até por ele, né? E dessa forma consegui uma eleição na primeira candidatura que eu disputei com mais votos do que meu pai obteve, tá? Juntou toda aquela base que sempre carregou, construída, conquistada durante muitos anos com meu pai, com a juventude, com amigos, com amizades que nós fizemos em Cubatão. Eu sou nascido e moro em Cubatão, tenho, graças a Deus, livre entrada em todos os segmentos da sociedade e conseguimos agregar esses 2 pontos. E naquele momento, eu e meu pai, nós tínhamos a plena consciência de que a partir dali eu tinha que mostrar quem era o Rodrigo. Porque muitos, na primeira legislatura minha, votaram no filho do Alemão, que foi um bom vereador, um menino do bem, mas eu tinha que mostrar que eu estou ali à frente do mandato, que o Rodrigo tem proposta, que o Rodrigo se preparou para estar onde está, que vem a cada dia que passa se preparando mais, e mostrar o trabalho. E na minha reeleição, foi muito interessante, porque pouco eu caminhei com meu pai nessa última campanha. Meu pai seguiu para um lado, eu segui para outro, né? E no dia a dia eu fui, com base no exercício do mandato no qual nós fizemos durante 4 anos, sendo contemplado pela população, posso dizer, pelo serviço que plantamos e fomos colhendo isso durante a campanha. E às vezes o mundo, né, o universo vai te dizendo aquilo em que aconteceu essa situação toda em mim, comigo, né, com a minha família a partir de janeiro, e foi sendo uma despedida. E depois teve um entendimento disso durante a campanha, né? E realmente é um grande legado que se deixou do meu pai, né? Em que hoje eu tenho mais do que nunca a responsabilidade de continuar com todo o projeto. Quem me acompanha desde o primeiro mandato sabe que eu sempre disse, e é isso que eu acredito, é isso que eu sigo, em que se deveria ter uma legislação, inclusive, permitindo somente uma reeleição no mandato do Legislativo também, a nível nacional, como é no Executivo. Porque em 8 anos, na minha opinião, e respeitando posições diversas e diferentes, é o suficiente para você colocar em prática o que pretende na Câmara, seja no Senado, na Assembleia Legislativa. Se quiser novamente ser eleito deputado, vereador, etc., você fica 4 anos fora e volta. Então, esse período, esse prazo de mandato com mais 4 anos que eu tenho agora no exercício, eu estou encerrando o meu ciclo no Legislativo, pleiteando e pretendendo outro, né?
mas acredito muito em que deveria se ter uma regra nesse sentido. Tá? Então, é esse legado que eu tenho que agora, mais do que nunca, seguir, e pode ter certeza que estou muito confiante e sabedor da minha responsabilidade em todo esse contexto. Adherbal? Perfeito, Rodrigo. Realmente você teve uma bela escola, né, acompanhando os passos do seu pai, e tanto é que você, no primeiro dia como vereador, já assumiu a presidência da Câmara, fato inédito, né? Dos mais novos a assumir a presidência da Câmara. E recentemente você apresentou o projeto de lei número 32, de 2021, que fala das emendas impositivas, transparência das emendas. Explica um pouco para a gente sobre isso, Rodrigo. Correto. Bom, primeiro, realmente, eu fui presidente da Câmara mais jovem da história de Cubatão, e também é a primeira vez que tem um pai e filho que foram presidentes da Câmara. Espero muito que alguém bata o recorde, é igual aquela corrida de bastão, né? Você corre e faz o máximo, passa o bastão para o próximo, fazer melhor que você ainda. Então é isso que eu espero na carreira política também, tá? E fui o autor da emenda à lei orgânica que criou as emendas impositivas na cidade, sendo que as emendas impositivas, quando se vota o orçamento, 1,2% do orçamento é destinado para a Câmara fazer destinações para construção de praça, reforma de escola, etc., sendo que 50% é para a saúde, 50% para as outras áreas. E agora, apresentei recentemente um projeto de lei para que todas essas emendas, não só municipais, seja a nível federal e estadual, sejam inseridas no portal de transparência do município. Perfeito. Para que a população acompanhe e conheça quais são os valores recebidos pela municipalidade, a execução, o prazo, o autor, para trazer melhor transparência de todos os atos públicos, do dinheiro público que é de nós todos, tá? E também um acesso à informação a toda a população. Então apresentei esse projeto criando as emendas em 2017 e neste momento apresentei um projeto para que todos os valores arrecadados no município, através de emendas, não só municipais, federais, estaduais, sejam agora mais do que nunca colocados de forma transparente no portal aqui do município de Cubatão. Bem, a embaixada vai chegando ao final do seu segundo bloco, mas você que está acompanhando aí de casa, não sai daí, daqui a pouco tem mais Rodrigo Alemão aqui nas telas da TV Polo e também TV Unisantos. Empório Lisboa Moda Masculina, sua opção de estilo e elegância. Empório Lisboa, Avenida 9 de Abril 2026, Loja 9, no centro de Cubatão. Salão do Chico Dias, o nosso estilo é a sua beleza. Cortes unissex, manicure e pedicure. Telefone 3372-9839. Salão do Chico Dias. Melolink, a sua internet fibra ótica em Cubatão com até 3 vezes mais velocidade. Melolink, telefone 3372-1548. A embaixada retorna para o seu terceiro, mas infelizmente o último bloco. No entanto, vamos continuar a entrevista com o Rodrigo Alemão, vereador da Câmara de Cubatão pelo PSDB. Rodrigo, nós sabemos que no começo do seu primeiro mandato como vereador, a cidade passou por um momento difícil, as reformas administrativas, a questão da Pursan, a questão dos professores, você foi presidente da Câmara, e você, por estar em evidência, foi alvo de muitas críticas, né, no começo, até por parte dessa classe que eram os professores. Até pelo seu posicionamento, assim como os demais vereadores, que todos naquele momento estavam fechados com o prefeito Ademar. Eu gostaria de saber de você, como o professor hoje lhe enxerga, você tem um bom relacionamento com esta categoria. Eu também gostaria de dizer, de perguntar o seguinte, seu relacionamento com o prefeito Ademar, ele é o mesmo do início do seu primeiro mandato, lá há 4 anos e meio atrás? Perfeito. Bom, realmente quando nós assumimos o primeiro mandato, tinham inúmeros desafios e uma cidade atolada em dívidas, em problemas jurídicos, internos, externos, onde tinha-se necessidade de tomar inúmeras medidas, né? Foi apresentado para a Câmara a necessidade de fazer algumas alterações administrativas em legislação referente a servidores públicos. Se existiu diálogos, porém, tudo o que aconteceu, eu já me manifestei publicamente quanto a isso por diversas vezes. Se fosse hoje, se seguiria, através de mim, de outra forma, porque poderia-se ter evitado muitas situações que ocorreram se tivesse existido uma ampla transparência, uma ampla publicidade e diálogo com a categoria e com a sociedade.
algumas medidas em que foram tomadas naquele momento, que foram até retroagidas posteriormente, em que culminaram o fim da greve, se tivesse ocorrido um diálogo amplo, um diálogo sincero, tá? Não tenho dúvidas que poderia ter tido outro final, né? Então foram lições que aconteceram, ficaram marcas irreversíveis, eu sou consciente quanto a isso, mas de minha parte tenho certeza que em nenhum momento se agir com dolo, se agir com a vontade de prejudicar alguém. Foi o momento em que se teve aquele entendimento, no qual hoje, com toda essa experiência que foi tomada, sem dúvida nenhuma, os caminhos sempre têm que ser melhores. Eu tenho sempre portas abertas para diálogo com toda a sociedade cubatense, não é diferente com a classe de servidores. Inclusive dentro de casa, a minha esposa é servidora, é professora, né, concursada aqui da cidade, a minha irmã é servidora do Estado, minha sogra é professora aposentada aqui da rede municipal também, então eu tenho uma ligação pessoal com a classe, com a categoria. E sem dúvida nenhuma ficaram lições, marcas, mas uma experiência que certamente traz um futuro com muito mais amplitude na questão do diálogo para se chegar à resolução dos problemas. Essa foi uma lição pessoal que eu obtive e que acredito que se teve o entendimento e que naquele momento fui em muitas situações colocado como alvo de várias críticas, mas eu tive a consciência de falar, quem conhece o Rodrigo desde lá da infância, sabe da forma de trabalhar, da forma de pensar, e quem não conhece ia conhecer como foi através de trabalho, no dia a dia. E foi isso que eu fiz e continuo fazendo a todo tempo. Lições ficaram, aprendizado, experiência e também a possibilidade de a gente seguir outros caminhos para sempre ter um melhor diálogo. E o seu relacionamento com o prefeito? A segunda pergunta? Continua normal, eu nunca tive nenhum tipo de problema pessoal com o prefeito. A democracia permite existir divergências, ocorre muito, vários pontos eu divirjo do prefeito, mas de minha parte sempre busco ter a convergência, busco chegar a um denominador comum, mesmo que às vezes aquilo não contemple a totalidade do que você pensa, mas que se chegue a um equilíbrio. Então é a forma que eu conduzi a Câmara nos 2 primeiros anos, com muito mais experiência hoje, sem dúvida nenhuma, em que eu conduzo o mandato no qual eu fui eleito. E busco sempre trazer propostas, soluções, alternativas para os problemas da sociedade. Eu não sou um perfil de político e de pessoa também em que seja aquele populista que joga para a torcida, não sou. Eu prefiro falar a verdade, mesmo que doa um pouco uma vez, do que ficar postergando uma resposta verdadeira. Tá? E é esse perfil que eu sigo, que eu aprendi dentro de casa, dentro da experiência que eu obtive com meu pai também, né? E não tenho nenhum tipo de problema com o prefeito Ademar, ao contrário, nós temos várias situações que convergimos e outras divergimos e a democracia se permite, mas o respeito é recíproco, é mútuo. Aderbal. Rodrigo, realmente foi um momento bastante difícil, acompanhei aquele momento ali, no dia famoso 28 de fevereiro, né? Rodrigo, e esses direitos foram retirados, foi março, né? 28 de março. Esses direitos que foram retirados dos professores, vocês como legisladores não podem reverter, criar um projeto no sentido de devolver esses direitos? Outra questão, a taxa de luz que está sendo cobrada do comércio, do morador de Cubatão, esse dinheiro já está sendo aplicado em alguma coisa, continua parado lá? E as emendas impositivas que foram devolvidas para a prefeitura, Rodrigo, me parece que o Tuclas tentou trazer essas emendas de volta para atender as instituições que queriam ser beneficiadas. O governo municipal não vai poder comprar vacina, porque isso é um dever do Estado e do governo federal. Esse dinheiro lá, vocês não podem destinar, por exemplo, para um auxílio emergencial para os municípios do Cubatão, como fez Santos, por exemplo, que destinou R$250 para cada município, ajudando naquele auxílio de R$300 do governo federal? Bom, perfeito. Referente à primeira pergunta, os direitos, na verdade, são benefícios no qual naquele momento foram diminuídos, sem dúvida nenhuma, ali era um cenário. Ali tínhamos um cenário de folha de pagamento acima do limite permitido da lei de 54%. Hoje nós temos um cenário absolutamente diferente e, na minha visão, sim, hoje se começa a abrir um leque de reiniciar uma discussão para retomar algumas questões. Principalmente um plano de carreiras, de cargos e salários dos servidores públicos municipais está absolutamente defasado. Né? O que na Câmara, nós, na nossa gestão, iniciamos uma pequena readaptação de algumas questões, por exemplo, criação de setor de tecnologia de informação, um plano de carreiras para os motoristas da Câmara Municipal. Então, nós
temos que pegar esses conceitos que são aplicados na própria Câmara Municipal e trazer para o funcionalismo público em geral. Então é necessário sim retomar esse diálogo e, se for possível, dentro dos números da realidade, começarmos a resgatar algumas coisas até chegarmos ao retorno daquilo que tínhamos antes. Mas é realidade também que não temos mais o cenário que tínhamos anteriormente, numa crise que vivemos a nível mundial por causa da pandemia, etc. Mas, com todas as medidas que foram tomadas lá atrás, dão hoje uma maior tranquilidade, uma maior folga de estarmos rediscutindo algumas questões. A segunda pergunta, Aderbal? A taxa de iluminação, que é a contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública é um dever legal estabelecido na Constituição Federal, em que obrigou os municípios do país a estabelecerem. Então, o município de Cubatão era para ter já criado desde 2012. Existiam vários apontamentos do Tribunal de Contas nesse sentido. Então, em 2017, nós, através do projeto de iniciativa do Poder Executivo, trouxemos para a cidade de Cubatão, sendo que todo o valor que é arrecadado vai específico para um fundo de iluminação pública na cidade. Esse valor não pode ser destinado para outro objetivo, é somente para a manutenção do parque de iluminação pública da cidade e também o pagamento da fatura mensal da cidade. E a questão das vacinas, Rodrigo? Então, dentro disso daqui, existe hoje o pagamento da fatura e a ampliação e a manutenção do parque. O que eu tenho lutado muito é que se traga uma ampla publicidade, por exemplo, das etapas em que vão expandir o parque de iluminação pública, da prestação de contas deste fundo. Eu faço inúmeros projetos, trabalhos nesse sentido, pedidos destes na Câmara. Tá? Então, é uma obrigação legal, foi estabelecida. O que tem que prestar contas e trazer à população é a prestação desse serviço no qual todos nós cidadãos efetuamos o pagamento. Quanto às emendas, tanto o ano passado quanto este, as emendas parlamentares foram totalmente destinadas para o combate da Covid. Tá? O STF recentemente autorizou e deu autonomia para os estados e municípios adquirirem as vacinas, caso o programa nacional e estadual não contemplasse. Então, o prefeito Ademário enviou para a Câmara um projeto de lei para que o município entrasse num consórcio de municípios para a compra de vacinas, porque naquele momento não tinha sido anunciado a contemplação até o final do ano da vacinação de toda a população cubatense, como no estado como um todo. Né? Aí se teve a necessidade de ter a dotação orçamentária para se entrar nesse consórcio quando se surgisse a possibilidade de compra de vacinas. Então se teve um entendimento rápido ali da Câmara de destinar todo esse valor para a maior necessidade, a prioridade hoje de ação do governo, que é o combate à pandemia. Tá? Mas logo depois o governo do estado veio e anunciou que estará colocando à disposição de toda a população as vacinas. Então eu tenho falado bastante na Câmara quanto a isso também. É necessário se rediscutir uma nova destinação das emendas, mas penso ainda que a prioridade continua sendo o combate da pandemia. É por isso que há 15 dias atrás eu tive a iniciativa de organizar uma visita a um hospital em São Paulo, que é o Samaritano, para a gente buscar um programa de restabelecimento pós-Covid. Porque a Covid deixa inúmeras sequelas e é necessário uma intervenção para que se possa resgatar a saúde plena do cidadão e, consequentemente, a retomada da economia. Foi até matéria do jornal Folha de Cubatão. Foi matéria, exatamente. Então, o entendimento que eu tenho, e a gente está buscando esse entendimento junto à Câmara e Prefeitura, é que se retorne, sim, uma outra destinação às emendas, mas, na minha opinião, respeitando quem pensa diferente, destinado para a saúde, para o combate da pandemia. Porque não adianta a gente ter hoje, nesse momento, com esse valor, uma praça reformada, se não vai ter gente com saúde para utilizar. Então, hoje o objetivo e governar, priorizar, na minha opinião, continua sendo o combate à pandemia e trazemos projetos para a gente resgatar também essas pessoas que tiveram Covid e que grande parte não tem um plano de saúde, ou seja, na rede particular, para conseguir o devido tratamento. Ou seja, depende da rede SUS, depende do município, do estado e também da União para ter esse acompanhamento. Um auxílio emergencial municipal não seria viável? É importante, sem dúvida, é uma outra situação que se pode se discutir e também foi colocado na pauta uma situação dessa. São 10 milhões de reais que estão reservados hoje na cidade. É um valor considerável. Positivo. Fora as emendas do outro ano ainda. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, é uma excelente sugestão e que nós estamos buscando uma convergência para dar uma boa destinação para esse recurso hoje. Bem, com as palavras do Rodrigo, nós encerramos o Embaixada Brasil de hoje. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Você tem 30 segundos para essa câmera. Bom, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Valentim, ao Aderbal, a toda a equipe da Embaixada, a todos os telespectadores, e tenho certeza que foi um programa muito importante, em que discutimos vários assuntos, passa muito rápido, e eu sempre falo para a população, acompanhe o mandato,
participem. A responsabilidade do cidadão não se termina no momento em que vai lá, aperta o número ou não do seu candidato e a partir dali pensa que passou a bola para aquele eleito e ele tem que ir ali fazer todo o jogo, tem que fazer o gol, etc. Não, o cidadão tem que participar do mandato. Eu estou aqui como vereador para servir, não ser servido. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que confiaram, a todas as mensagens de carinho por tudo que passei na minha vida pessoal, pela perda do meu pai, e tenha certeza que continuarei fazendo minha missão, fazendo o meu melhor o tempo todo, sempre buscando ter uma sociedade mais justa. Muito obrigado e participe de nosso mandato. Aderbal. Com certeza, Rodrigo, o seu pai deve estar muito feliz com o seu trabalho na Câmara dos Vereadores de Cubatão. Parabéns pelo seu mandato, parabéns pela sua reeleição e boa sorte e sucesso. E a vocês que acompanharam a Embaixada Brasil de hoje com o Rodrigo Alemão, até a próxima.